Senhor Jesus, Divino Mestre, agradecemos a Ti pela oportunidade, pelo ensejo extraordinário que temos tido de estudarmos a obra de Allan Kardec, que contém o ensino dos espíritos superiores endereçados a nós, visando o nosso aprimoramento intelecto-moral, visando aquele conhecimento que nos capacite, qualifique cada vez mais, tanto para as atividades espíritas, notadamente a reunião mediúnica de desobsessão, quanto na qualificação para a convivência mais harmoniosa com nossos irmãos e a humanidade. Pedimos o teu amparo, a tua inspiração, a tua luz, para a realização do melhor a nosso alcance. Solicitamos também a conexão com a nossa Fraternidade Espírita Camilo Chaves, para que os nossos modestos estudos desta noite sejam proveitosos para os irmãos lá albergados, aqueles recolhidos nas tarefas da desobsessão, nas diversas tarefas que a casa realiza e se encontram em estágio de aprendizagem, tratamento e trabalho na nossa agremiação. Que as tuas bênçãos de paz, compaixão, misericórdia envolvam-nos a todos hoje e sempre. Muito bem, nós estamos dando continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos, capítulo 1 da segunda parte dos Espíritos, hoje a questão 121. Vamos ler aqui. Por que é que alguns espíritos seguiram o caminho do bem e outros o do mal? Não têm eles o livre-arbítrio? Deus não os criou maus. Criou-os simples e ignorantes, isto é, tendo tanta aptidão para o bem quanto para o mal. Os que são maus, assim se tornaram por vontade própria. Então aqui nós já temos trabalhado anteriormente com aquela nossa ideia de nós desmistificarmos o mal, de nós supormos que existem espíritos criados para o mal, ou que existe aí que essa questão do mal é uma questão puramente religiosa. Quando nós falamos de bem e mal, nós vamos lembrar da questão 551 do Livro dos Espíritos, que o mal propriamente dito, não existe para Deus. Deus não permite a prática do mal. Vamos explicar. Emmanuel, no livro Consolador, questão 135, também vem nos dizer que o mal para Deus não existe, é zero. André Luiz, no livro Ação e Reação, que já citamos, o que ele fala do mal? Que o mal é o instrutor druso, que o mal é o bem exclusivamente feito para si mesmo. Então, nós estamos aqui trabalhando a ideia do mal como nós aprendemos no céu e inferno. O que é o mal? O mal é a imperfeição. Então, nós só fazemos o mal para nós mesmos, que é a transformação dos instintos que trazemos como conquista da evolução, que não foram colocados no coração do homem, não são essencialmente maus, conforme está na questão 907, e que são os embriões dos sentimentos, conforme está no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, o mal que fazemos a nós mesmos, desenvolvendo as imperfeições, na base delas está o egoísmo. Aí temos o ódio, o orgulho, a vaidade, a cobiça, a ganância. Essa nossa desconexão com a unidade divina, o desequilíbrio para com as diretrizes divinas, é aproveitado, amigos, para
o escândalo necessário, para a justiça necessária daqueles que se tornaram retardatários no progresso. Temos falado isso. Então, nós só temos a capacidade de fazer o mal para nós mesmos. A questão 550 do Livro dos Espíritos deixa isso muito claro. Kardec pergunta: se pode um homem mau, com o auxílio de um espírito mau, fazer mal para alguém? E os espíritos respondem: não, Deus não o permitiria. Existe uma grande dificuldade de nós entendermos essa resposta, porque nós vemos aí as pessoas maltratando as outras, sendo violentas para com as outras. As pessoas estão fazendo maldade para consigo. Sendo más para consigo, são aproveitadas como instrumento do escândalo, para o corretivo dos retardatários, cujo corretivo sabemos que não é apressado, questão 262 do Livro dos Espíritos, 262A. Deus não apressa a expiação, ele sabe esperar. Então nós estamos lidando aqui, tendo tanta aptidão para o bem ou para o mal, nesse âmbito. Certo? Vamos aprofundar um pouco. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, aprendemos lá no capítulo 11, no item 8, que em suas origens o homem só tem instintos. Então, as origens do homem, princípio inteligente, e depois nas faixas da humanidade primitiva, vamos colocar em humanidade irracional, o homem é plenamente instintivo. Quando ele desenvolve o pensamento contínuo, ele começa então, a razão começa a abrir. Ele vai tendo consciência de si. Mas até que ele receba, segundo André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, a coroa da razão, e também no livro Ação e Reação, demora um certo tempo. A coroa da razão, nós a recebemos quando a nossa consciência admite os mandamentos. Quando não apenas conhecemos os mandamentos, quando admitimos os mandamentos, quando a consciência concorda. Então nós recebemos a coroa da razão. Então, em suas origens, o homem só tem instintos. Quando avançado e corrompido, tem sensações. Notem a síntese do espírito Lázaro. Avançado como? Intelectualmente, pelo conhecimento da lei. Avançado. Conheceu a lei, concordou com a lei. Então, avançou intelectualmente, recebeu a coroa da razão. Mas ele se corrompeu. Corrompeu como? Ele não quer seguir a lei, ele não quer amar o próximo. Ele quer cultivar as paixões, as imperfeições. Então, quando avançado e corrompido, só tem sensações. Ou seja, quando avançado e corrompido, busca a satisfação das sensações como nós agíamos no reino animal. E essa é a tônica do reino animal. Satisfazer a fome, satisfazer o instinto de reprodução, satisfazer o instinto da posse por um território e um parceiro reprodutivo mais adequado. Então, quando avançados e corrompidos, continuamos nessa toada. Lázaro continua na síntese. Vamos recapitular? Em sua origem, o homem só tem instintos. Quando mais avançado e corrompido, só tem sensações. Quando instruído e depurado, tem sentimentos. Aí chegamos nas virtudes. Perceberam a síntese extraordinária da evolução que o Espírito Lázaro traz para nós, o Evangelho segundo o Espiritismo? Então, a aptidão, tanto para o bem quanto para o mal, é nesse nível de cultivar virtudes ou paixões, que é o que causa todo o problema do mundo, como nós estamos vendo. Emmanuel sintetiza. Pensamento e vida. Capítulo 24, humildade.
Na carência da humildade, que é atributo de Deus no reino do eu, surge na alma humana doentios enquistamentos do sentimento, quais sejam o orgulho, o egoísmo, a vaidade e a cobiça, que se responsabilizam pela discórdia e pela delinquência em todas as direções. Então, esse movimento de expulsão da humildade de dentro do coração e entronização do egoísmo, que é a grande chaga da humanidade, promove o escândalo no mundo, a iniquidade, e nos tornamos instrumento da iniquidade e da justiça, como estamos vendo. Tá claro aí, amigos? Alguém quer acrescentar, trazer comentários? A palavra está aberta. Enquanto ninguém se candidata aí. Boa noite aí, Luiz. Enquanto ninguém se candidata. Boa noite. Então, os que são maus, assim se tornaram por vontade própria. Agora, o determinismo divino, vamos entender o determinismo divino? O determinismo divino nos conduz invariavelmente para o bem. Então, qual é o dispositivo que vai fazer a correção de curso de quem se desvia dessa forma? A dor. O elemento pode continuar sem seguir os mandamentos. Pode. Tem o livre-arbítrio. Só que o que está escrito lá no Livro dos Espíritos, em determinado texto? As eternidades serão mais longas, ou seja, as encarnações serão mais numerosas. O espírito vai transmigrar de mundos algumas vezes. Então, a revelação, que traz os mandamentos, como a de Moisés, por exemplo, é para acelerar o processo. Então, na questão 779, nós entendemos essa naturalidade do determinismo divino, por isso que Deus não exerce ação direta na matéria, porque não precisa. Questão 779. O homem colhe em si mesmo a força para progredir, ou o progresso é apenas fruto de um ensinamento? Vejam que pergunta inteligente. Porque na época de Kardec o que prevalecia era o fora da igreja não há salvação. Aqui Kardec pergunta: o homem colhe em si mesmo a força para progredir, ou o progresso é apenas fruto de um ensinamento? Se o progresso fosse fruto de um ensinamento, nós estaríamos na dependência de um externo, de um terceiro, para evoluir, perceberam? E nós somos autossuficientes. Então, o que os espíritos responderam? O homem se desenvolve por si mesmo naturalmente. Mas nem todos progridem ao mesmo tempo e do mesmo modo. É então que os mais adiantados auxiliam o progresso dos outros por meio do contato social. Os mais adiantados em nível maior, os profetas, Moisés, Jeremias, Isaías. Estavam conversando aqui anteriormente, eu e o Wander, sobre o Jeremias, sobre o Isaías. Jesus, Sócrates, Platão, Buda, e vai por aí. Então, o movimento da revelação chega até nós para facilitar, suavizar a caminhada evolutiva. Então, tem aqueles que preferem se manter no culto a si mesmos, ao invés do culto a Deus, que é... O culto a Deus é definido pelo amor ao próximo. Vamos recordar? Jesus resumiu a lei em duas. Os fariseus perguntaram, os judeus perguntaram: qual o maior mandamento? Amarás o Senhor teu Deus, todo teu coração, toda tua alma. E o segundo, que é semelhante ao primeiro, e ao próximo como a si mesmo. Então, o primeiro é delimitado pelo segundo, de tal forma que só ama a Deus de fato quem ama o próximo. E Tiago é tão mais extraordinário que ele diz que aquele que não ama a Deus amando o próximo está no caminho correto. Porque o mais importante
na equação é o amor ao próximo. Não é o que está faltando no nosso mundo de hoje? Por que o mundo está nessa ebulição que está ocorrendo? Eu me recordo aqui que determinados companheiros, na virada do ano 2000, disseram que o Chico Xavier disse, eu não vi o Chico Xavier dizendo isso, tá? Que depois do ano 2000 só iriam reencarnar espíritos bons e superiores. Isso não aconteceu. Aconteceu, então não era uma verdade. Provavelmente não foi dito pelo Chico. Ou se foi dito pelo Chico, com todo respeito, existem médiuns infalíveis? Não. Então, parecia até que nós não teríamos mais guerras, não é verdade? Mas, de repente, 2 guerras aí em 2 anos. Então, estamos vivendo um momento de grande carência da prática dessa segunda premissa do mandamento. Amarás o teu próximo como a si mesmo, que é semelhante ao primeiro. Então não tem como amar a Deus sem amar ao próximo. Tanto é que o apóstolo João, na sua epístola, 1 João, 1 João 4:20, vai dizer mais ou menos assim: se alguém diz que ama a Deus, mas aborrece o seu irmão, é mentiroso. Pois como pode amar a Deus a quem não vê e aborrece o próximo a quem vê? Então uma coisa elimina a outra. Então, o nosso plano prático, se nós podemos dizer assim, bem pragmático na existência, é amar o próximo. Fazer ao próximo o que gostaríamos que nos fosse feito. Então, por exemplo, é o que nós buscamos até fazer ali, por exemplo, no diálogo com os espíritos, é o que nós buscamos fazer. Com alguns nós somos enérgicos, porque não foi bom para nós quando o nosso pai e nossa mãe foram enérgicos para conosco, quando éramos um tanto rebeldes? Não foi bom? Não foi, utilizando aqui o crivo de Sócrates, não foi bom, foi útil e verdadeiro para nós? Isso é sinal de amor também, amigos. Não vamos confundir. Vamos confundir as coisas. Então, tem determinados espíritos que exigem uma certa energia, tem outros que não, e assim nós vamos caminhando. Pergunto se alguém quer comentar, se podemos passar para a questão 122. Podemos ir para 122? Só Fala aí, Luiz. uma... Pode falar. Foi... Hã? Pode falar. Oi? Ah, tem uma citação aqui no livro No Mundo Maior. Foi você que trouxe para a gente, Júlio? Não, eu Tô na cito de dúvida. vez em quando aqui o ação e reação e o mecanismo da Não. mediunidade e evolução em 2 mundos. O mundo maior, não. Então, tem um pequeno trecho aqui do Calderaro, quando ele tem a ver com esse 121, que ele fala, ele, em determinado momento, ele fala assim, ó, depois da morte física, o que há de mais surpreendente para nós é o reencontro da vida. Aqui aprendemos que o organismo perispirítico, que nos condiciona em matéria mais leve, mais plástica após o sepulcro, é fruto igualmente do processo evolutivo. Não somos criações milagrosas destinadas ao adorno de um paraíso de papelão. Somos filhos de Deus e herdeiros dos séculos conquistando valores, de experiência em experiência, de milênio a milênio. Não há favoritismo no templo universal do eterno. E todas as forças da criação aperfeiçoam-se no infinito. Acho que tem um pouco a ver com esse texto, essa questão, né, 121, Sim, do esforço, das sim, opções, né? sim. E como você falou aí do determinismo, o determinismo seria nos transformarmos para o bem, né? É, Ou seja, temos o infinito aí para que é, vai agindo no aperfeiçoamento de cada um, né? E lembrando que o determinismo, ele é interno, ele não é de fora para dentro. É a força para Uhum. progredir.
Sim. A Se força fosse de fora para dentro, estaria pronta a obra, né? exatamente. Porque onde Deus põe a mão, o que acontece? Por isso que ele não exerce ação na natureza, direta. De fora para dentro, nós somos beneficiados pela misericórdia. Como? O mundo onde vamos evoluir, os corpos físicos, as condições. É de fora para dentro, a misericórdia. E de dentro, isso atendendo ao movimento de dentro para fora. Movimento de dentro para fora, que é essa força para progredir. Então, a própria revelação que chega, Moisés, Jesus, a doutrina espírita, não é um movimento impositivo de cima para baixo, ele é um atendimento ao anseio de dentro para fora, de uma boa parcela da humanidade que já quer receber mais, que vai puxando o progresso dos demais, seja no núcleo pequeno, no lar, no posto de trabalho, seja no campo social mais avançado, certo? Então, eles são chamados vanguardeiros, eles puxam, digamos assim, eles puxam o comboio da evolução. Então, a revelação que chega é para atender a esses. E esses, por sua vez, vão distribuir para os outros. Vão distribuir para os outros. Por quê? Nós já lemos aqui, o mais adiantado auxilia o progresso dos menos adiantados. E vamos lembrar, só para a gente entender a constituição da nossa humanidade, vamos lembrar daquilo que eu gosto de trazer de vez em quando, para contextualizar a sociedade, está lá no livro, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, item 14. Os 3 grandes grupos de espíritos aqui encarnados, os selvagens, os semi-civilizados e os mais adiantados. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, enquanto no mundo tem muito egoísmo, muito orgulho, muita rebeldia para com a lei, que são esses movimentos, os selvagens, os semi-civilizados têm espaço para reencarnar. Porque eles vão ser os instrumentos naturais de correção dos mais adiantados recalcitrantes. Está lá no livro Voltei, do irmão Jacó. Eles são os corrosivos da sociedade. Os corrosivos. O irmão Jacó fala nesses três grupamentos lá no livro Voltei. Os bárbaros, os semi-selvagens e os preparados para a iluminação, que é o termo que ele usa. Que são 3 grandes grupos na humanidade. Então, de onde que o espírito Frederico Figner, que é o irmão Jacó, tirou essa informação? Obviamente, estudando o Evangelho segundo o Espiritismo e, no mundo espiritual, estudando o assunto lá, vendo em loco. Tá? Então, enquanto nós somos, assim, recalcitrantes, retardatários na prática da lei, nós somos como que instigados a melhorar pelos os mais embrutecidos. Tônica dos mundos de expiação e prova. Tá? Quando entrar a regeneração, na regeneração nós aprendemos aqui que o homem será ditoso na regeneração. O último parágrafo do capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, o item 19, que é a conclusão do capítulo. É o fechamento que Kardec dá ao capítulo. Nos mundos de regeneração, os homens serão ditosos, então só estarão reencarnados bons espíritos. Certo? Então vamos lá na 122, ó. 122 vai nos ajudar aqui, ó. Ou vai complicar, depende, certo? Como podem os espíritos, em sua origem, quando ainda não têm consciência de si mesmos, gozar da liberdade de escolha entre o bem e o mal? Há neles algum princípio, qualquer tendência
que os encaminhe para uma senda de preferência a outra, o livre-arbítrio se desenvolve à medida que o espírito adquire a consciência de si mesmo. E depois que ele adquire a consciência de si mesmo, a consciência da lei mais à frente. São dois movimentos distintos. Consciência de si mesmo. Desenvolvemos com a conquista do pensamento contínuo. 200 mil anos atrás, segundo André Luiz, Evolução em Dois Mundos. E a consciência da lei, didaticamente falando, o advento na Terra dos 10 mandamentos. Consciência da lei. A lei registrada na pedra. Porque esse registro de Moisés na pedra não é aleatório, não é extemporâneo. Tem um dito aqui. A lei já vem sendo ensinada em todos os cantos da terra, ou pela presença dos patriarcas, dos líderes de tribo, de pais, de mães, de sábios, por meio do contato social. Então, o que Moisés está fazendo? Qual é o movimento que Moisés está fazendo na terra? O cotejo, a aferição, melhor dizendo, de um estado de evolução da humanidade. A humanidade chegou num determinado nível que tem condições de compreender as diretrizes divinas que Moisés traz. Tá? Então, o livre-arbítrio se desenvolve à medida que o espírito adquire a consciência de si mesmo. Então, até que ele adquire consciência da lei, o que ele faz é lei. Aprendemos com quem? Com Paulo. Aquele que não tem consciência da lei, o que ele faz é lei. Então, ele mata, morre. Rouba, é roubado. Assim que vai acontecendo. Até que ele seja sensibilizado para a lei. Sensibilizado pelo contato social com espíritos melhores. E é um processo lento, demorado na evolução. Por exemplo, eu gosto de dar esse exemplo aqui, vou falar de novo. Lá na Terra de 40 mil anos atrás, que é quando nós aí, com base nos estudos de outros companheiros, do Honório Abreu, por exemplo, entendemos que chegaram aqui à Terra os transmigrados de outro orbe. É pelo menos de 25 mil a 40 mil anos atrás. Como é que se deu assim, como é que se dava a transmissão de um exemplo melhor de um para o outro? Já citei aqui, está acontecendo uma tempestade, lá naquele mundo primitivo lá. Aí um se acolhe ali numa pequena gruta, que mal cabe um. Ele está ali encolhido naquela gruta. Aí tem um outro ser humano passando ali fora, tomando aquela chuva, e ele não o conhece. Mas aí, aquele que já tem um certo avanço, por exemplo, o transmigrado, que veio de um outro mundo, já conhece as virtudes, mas não quer praticar, mas já conhece. Aí ele sente uma compaixão daquele outro que está lá na intempérie. Então ele sinaliza para ele, chamando, vem se proteger aqui, né? Vem cá. Então é o que está nascendo aí? O instinto de solidariedade, que é a virtude em desenvolvimento, perceberam? Em desenvolvimento. Aquele lá, por sua vez, vamos colocar que ele é um espírito que está evoluindo na Terra. Ele não veio de fora, ele é o primitivo crasso, repleto ainda dos instintos. Ele pode ter dois sentimentos em relação àquele lá que o chamou. Primeiro, medo. Medo. Segundo, curiosidade. A curiosidade já nos impulsiona para progredir. Então vamos supor que ele se deixe levar pela curiosidade, pelo interesse. Então ele vai em direção àquele companheiro convida ali para sentar, ele senta, os dois ficam ali protegidos da intempérie. Perceberam? Então aquele espírito primitivo está tendo ali os primeiros exemplos de solidariedade, de compaixão.
que ele ainda não conhecia. É um exemplo, tá? De como as coisas se acontecem num tempo que ainda não havia linguagem articulada, não havia linguagem escrita, perceberam? A comunicação era mais na base dos sons guturais, não era não era uma comunicação muito sofisticada. Em termos de civilização, nós só desenvolvemos a escrita, e mesmo assim foi a cuneiforme 6.000 anos atrás. Nós estávamos lá presentes nesse tempo, lá na Suméria, Babilônia, escrevendo nas tabuinhas de argila. Alguns aí se lembram desse período aí, ó. Vou falar quem não. Então, ó, o livre-arbítrio se desenvolve à medida que o espírito adquire a consciência de si mesmo. Já não haveria liberdade desde que a escolha fosse determinada por uma causa independente da vontade do espírito. Então, a causa não é independente da vontade do espírito. Ele não depende. Nenhum de nós depende essencialmente, para progredir, de uma causa independente, exterior a nós. Nós somos sensibilizados, induzidos pelos exemplos, pelas ações, convidados, perceberam? E aí o livre-arbítrio entra em ação para quê? Eu vou seguir ou não. Eu gostei ou não daquele exemplo. Por quê? A maioria esmagadora da humanidade ainda não gosta dos exemplos de Jesus, não. Gosta dos exemplos violentos. Gosta disso ainda. Alguém tem dúvida disso, pelo que nós vemos no mundo? Não. A causa não está nele. Está fora dele, nas influências que cede em virtude da sua livre vontade, que é o que nós falamos aqui. Das influências que cede, que são fatores, acontecimentos, circunstâncias, situações, pessoas são conjugados pela misericórdia divina para favorecer o progresso. Algumas pessoas são para nós instrumentos para nós desenvolvermos as virtudes, que são aqueles que ainda não são virtuosos. E os que são virtuosos são instrumentos para que nós os imitemos. É por isso que Jesus é o modelo e guia supremo. É o tipo a ser imitado. Mas temos modelos e guias menores, segundo o padrão de preferência. Porque existe na natureza determinismo, esse determinismo da evolução, a lei de conservação, e uma característica da lei de conservação é a lei da imitação, que é a tônica, por exemplo, do mundo animal. E a tônica também da humanidade, porque Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, que nós aqui já conhecemos, no capítulo 12, ele vai dizer que é muito difícil alguém fugir da lei segundo a qual o filho sempre imitará os pais. Por isso que o progresso é lento, porque quem nós imitaremos vai depender do quê? Da nossa afeição. Da afeição que nós sentimos. E é por isso que Jesus define que para segui-lo, uma condição é necessária. Está lá em João 14:15, ou 15:14. Uma condição é necessária para nós seguirmos Jesus. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. 14:15, quando ele vai falar do Consolador. Então, amigo, nós seguimos de fato a quem nós nos afeiçoamos. É uma lei. Então, aí no mundo exterior, nós temos aí os padrões. A quais padrões temos nos afeiçoado? É uma pergunta para nós aí, refletirmos. Porque o padrão supremo para nós, a linha de corte é muito alta, o sarrafo é alto, é Jesus. Muita gente não dá conta. Bom, eu falei muito já. Alguém quer falar?
Fazer comentários. Só para terminar a leitura da 122, é o que acontece, é o que se contém na grande figura emblemática da queda do homem e do pecado original. Uns cederam à tentação e outros resistiram. Então, quando esses primeiros exemplos eles vão se apresentando para nós já vamos recusando. Então, nós vamos desenvolvendo uma resistência natural. Então, trabalhar esse assunto não é fácil, porque nós temos que entrar na evolução, temos que colocar aqui a equação da evolução para nós entendermos, senão muita coisa fica de difícil entendimento. Aí nós temos as obras de André Luiz que nos ajudam, Emmanuel, porque eles comentam basicamente a codificação e acrescentam determinados detalhes que no tempo de Kardec não foi possível, e Kardec nem tinha o tempo para esmiuçar, para detalhar como é a vida no mundo espiritual, como são as colônias. Aí nós temos irmãos que não admitem as colônias porque Kardec não falou das colônias e vai por aí. Então, amigos, é isso. Alguém quer comentar agora? A questão A. De onde vêm as influências que sobre ele se exercem? No caso das paixões, dos espíritos imperfeitos, que procuram apoderar-se dele, dominá-lo e se rejubilam com fazê-lo sucumbir. Não é o que acontece no mundo espiritual, nas regiões umbralinas, em que os líderes, os mais sagazes, dominam os incautos, com os quais nós lidamos lá na reunião de segunda-feira, que são representações de Satanás. É um símbolo apenas da falange dos espíritos que buscam. Nós não vemos lá espíritos que tentam nos convencer a deixar tudo aquilo ali para segui-los, que nos prometem riquezas e outras coisas mais. Nesse nível. Tem muitos que cedem. Tal influência só se exerce sobre o espírito em sua origem, acompanha-o na sua vida de espírito, até que haja conseguido tanto império sobre si mesmo, que os maus desistem de obsidiá-lo. Que é o que nós estamos buscando fazer agora, estudando o que estudamos. Conseguir tanto império sobre nós mesmos que os maus desistam de nos obsidiar. Mas nós ainda estamos na trilha. Nós ainda temos imperfeições que estamos buscando dominar, mas essas imperfeições ainda fazem conexões naturais com os espíritos imperfeitos, tais quais nós ainda somos. Com o tempo, à medida que nós vamos transformando os instintos em imperfeições, depois vamos corrigir as imperfeições, transformando em virtudes, nós vamos adquirindo esse império. Palavra aberta. Ô, Júlio, por favor, o espírito com E maiúsculo é considerado um espírito com consciência? É o espírito formado, espírito com consciência, espírito com letra Formado. maiúscula. Mas aí na 22... Nós já trabalhamos disso aqui, na Sim. reunião anterior. Origem do espírito com E maiúsculo é quando ele adquire pensamento contínuo e consciência de si. Então, mas aí no item 22, na pergunta 22, na 122, quando ele define que o livre-arbítrio se desenvolve à medida que o espírito adquire consciência, mas esse espírito maiúsculo significa que ele já tem um certo desenvolvimento, né? É porque a consciência de si, ela se abre com o pensamento contínuo.
Mas a ampliação da consciência é só com o tempo. Ah, tá. Ele vai adquirir a consciência assim: eu existo, eu sou apartado do meio, porque no mundo do princípio inteligente, os animais superiores, os primatas, os mamíferos, eles têm pensamento fragmentário. É o pensamento. Eu gosto de simbolizar trazendo aqui para o nosso, como exemplo, a internet de escada. Lembra como é que era a internet de escada? Eu tinha que esperar a conexão, certo? Então é o pensamento fragmentário do animal. Então, quando ele tem uma ideia relâmpago, que André Luiz define como ideia relâmpago, aí ele tem um lampejo de consciência. Lampejo. Certo? Quando o princípio inteligente adentra na faixa da humanidade, a humanidade humanoide, hominídea. Vamos lembrar que chimpanzé, gorila, orangotango são hominídeos para a ciência. Então aí o espírito humano já começa a sua trajetória. Já começa a sua trajetória. Já está iniciando aí. Então, quando na faixa humana propriamente dita, pensamento contínuo pleno, então ele tem a consciência de que existe, separado do meio. Mas é uma consciência que não tem muita ideia das coisas ainda. Então, ele vai sendo induzido pelos exemplos dos circunstantes. Então, quando um determinado grupo primitivo, porque o progresso é complexo, amigo. Quando os transmigrados chegaram aqui à Terra, evidentemente, quando eles chegaram aqui à Terra para reencarnar em meio dos primitivos, um determinado grupo desses espíritos primitivos, mais novos, foi retirado. Porque eles não tinham condições de conviver com esses mais avançados. Então, só aqueles mais amadurecidos do grupo primitivo ficaram, porque eles já tinham condições de avançar mais. Então, os exilados vieram para casar com a necessidade. Então, o movimento dos exilados é um movimento dos mais adiantados que chega para ajudar os menos adiantados, conforme a questão 179. E não é um movimento de enxertia que não leva em consideração, vamos levar esse grupo aqui para lá para a Terra, que lá tem uma humanidade primitiva, nós vamos soltar eles lá, eles vão encarnar. Não. Existe um estudo da psicologia dos espíritos. Aqueles do grupo dos primitivos, os homens com pensamento contínuo, consciência de si, 40 mil anos atrás, já eram homo sapiens modernos. Homo sapiens modernos. Ali ficaram os que tinham condições de suportar a carga daqueles que vieram de fora. Então existia já um anseio por mais coisa. E os exilados é a resposta do alto para aquele grupo. Avançando no tempo, nós recebemos Jesus, não recebemos? Jesus também é o mesmo movimento. A humanidade, pelo menos uma determinada parcela, já ansiava por mais coisas que Jesus viria trazer. Então, a misericórdia de Deus envia Jesus. Assim que funciona. Então, quando os exilados chegam, o mundo, que era um mundo primitivo, se torna um mundo de expiação e provas. Expiação para quem? Para quem veio de fora, que veio de um mundo mais avançado. Prova para quem? Os novos que estão evoluindo na lei natural de cima para baixo. Ficou claro aí ou ficou difícil, Elana? Então não é fácil estudar esse assunto.
Então, nós só temos condições de falar isso num grupo pequeno como esse nosso. Não é fácil falar esse tipo de assunto. Muita gente não concorda, porque acha que a evolução é algo simples. Não é. A evolução é uma situação complexa, tá? E aqui eu gosto sempre de acrescentar aqui uma pimenta aos amigos, dizendo que os exilados não vieram de capela, porque a ciência moderna, a astronomia, os telescópios modernos mostram que capela não tem mundos, não tem planetas orbitando as 4 estrelas que formam a estrela que nós conhecemos com o nome de Capela. São 4 estrelas entrelaçadas gravitacionalmente. O que isso significa? Que todo o material protoplanetário, a nebulosa protoplanetária, formou 4 estrelas, não sobrou para planeta nenhum. Tá? Então não adianta brigar com a ciência. Então aí, esse é um problema que nós temos aí na literatura espírita. Por que nós temos esse problema na literatura espírita? Porque não existe um controle universal generalizado do que os espíritos dizem. Não existe averiguação, não existe pesquisa. Aceita-se tacitamente. No tempo em que o livro foi psicografado, nós não tínhamos condições de saber, mas hoje temos. Os telescópios estão mostrando. O mesmo vale para os Sírios, que também não tem mundos. E ambas as estrelas aí, todas elas são estrelas muito jovens, que se tivesse planetas lá, seriam planetas na faixa dos 500 milhões, 250, 500 milhões de anos de evolução. Então não teria humanidade, mas de forma nenhuma. Muito menos a ponto de ser transmigrada para cá. Bom, isso é um adendo que eu gosto de fazer, porque tem que fazer. Bom, já falamos aqui bastante, né? Deixo aberto aí para os amigos. Quem quer colaborar, contribuir, trazer pontos interessantes para nós aí. A palavra está aberta, hein? Só queria reforçar aí o que a Ana falou, se ficou bem claro, né? Que... Pode falar, porque às vezes a gente não consegue uma clareza ideal, viu, Luiz? Não, em relação a essa questão 122, se ficou bem claro, porque quando ele fala aqui do livre-arbítrio, né? Porque a pergunta é como podem os espíritos, em sua origem, quando ainda não têm consciência de si mesmos, gozar da liberdade de escolha entre o bem e o mal? Então, na resposta, ele está falando que lá naquele início, Sim. Né, inteligente, não havia nenhuma consciência de si mesmo. Exato. A gente não tem consciência própria. Sim, né? exatamente. Um animal não tem. Porque aqui, o espírito... Perfeito. Você está ressaltando a origem, é isso mesmo. O texto que está bem interpretado é isso mesmo. Em sua origem. Qual é a origem? É o que você está dizendo aí. O princípio inteligente os hominídeos, chimpanzés, orangotango, gorila, e aqui na Terra depois teve australopiteco, e etc., e vai por aí. Né? Isso mesmo. Muito bem colocado, Luiz. Pode continuar. Então, aí nessa fase, né, não havendo consciência de si próprio, não tem como ter livre-arbítrio. Né? Exatamente. Não tem Então, quando vem se abre a razão, né? Quando se abre o pensamento contínuo, o pensamento contínuo, no meu entender, que é um elemento deflagrador de todo o processo. Né? Sim. Porque com o pensamento contínuo você consegue dar sequência, você consegue armazenar a experiência, você consegue aprender, né? Raciocinar mais livremente. Raciocinar, exatamente. E aí você começa a ter critérios de escolha, né?
E é necessário também para o livre-arbítrio que você tenha total liberdade. Por que nós estamos caminhando para o mundo no qual nossa pessoa fala, nossa, mas hoje pode tudo? Sim, hoje pode tudo. O que vai definir é a sua escolha. Ninguém vai te a lei proibir. de Deus no coração que vai definir. Não vai precisar de lei Exatamente. externa. Não vamos precisar de lei externa. Tanto que Emmanuel vai dizer que lá no 44 do livro Pão Nosso, no futuro, Uhum. não vai ter cadeia, não vai ter judiciário, não vai ter juiz. Não tem nada disso. Não vai ter cadeado, porque não precisa. A lei Sim, está na consciência, então ninguém vai prejudicar o próximo. exatamente. Não Porque é? enquanto existir qualquer tipo de coerção, não há livre-arbítrio. Não há livre-arbítrio. Né? Vamos lembrar que também nós temos que, no tempo da codificação do Espiritismo, amigos, os espíritos, Allan Kardec não tinha como esmiuçar isso aqui, ó. E só com o tempo nós iríamos entender. Não tinha como. Os espíritos não tinham como falar disso naquele tempo. Os espíritos estavam falando, dando as noções iniciais de evolução e reencarnação. Não tinha como aprofundar, como André Luiz aprofunda, por exemplo. Mas essa questão nós temos que associar à questão 955, onde os espíritos falam da nulidade moral, que é do que nós estamos falando aqui. Tem os espíritos que ainda não têm uma consciência clara da lei. Aí nós trouxemos até o raciocínio do Paulo, aquele que não conhece a lei, o que faz a lei. Então eles estão no estado de nulidade moral. Eles não têm, a responsabilização deles não é como a nossa. Eles seguem, por quê? Porque eles seguem os impulsos naturais. Quem é que colocou os impulsos naturais nesses espíritos? A lei de evolução. Deus que colocou, na questão 907. Será substancialmente mal o princípio que dá origem às paixões, embora esteja na natureza? Não é substancialmente mal, porque está falando aí dos instintos. Qual o princípio que dá origem às paixões? Nós já estudamos aqui, Evangelho segundo o Espiritismo. E sua origem, o homem só tem instintos. Então, o princípio que dá origem às paixões é o instinto, que foi desenvolvido pelas reencarnações repetitivas. Perceberam? Então aí não tem maldade, senão a lei. Deus nos teria criado para o mal, amigos. Então esses detalhes, essas nuances, essas questões aqui, 120 em diante, que nós já estamos estudando, essas nuances não tinham como ser trazidas pelos espíritos daquele tempo e nem Kardec perguntar sobre isso. Por quê? Porque estava se iniciando um edifício, são questões que viriam posteriormente, após o desenvolvimento da doutrina, a prática. E é por isso que Kardec disse que sobre o Espiritismo foi dita a primeira palavra. Tudo faz parte de um processo gradativo, de uma edificação. Agora, o que é que não muda? Os princípios básicos: reencarnação e imortalidade, pluralidade dos mundos, lei de amor, lei de justiça, amor e caridade, lei de igualdade, lei de liberdade, lei de trabalho, lei de reprodução. Isso é universal, porque tudo isso está no ser. São as leis internas que vão desenvolvendo. Hoje nós temos condições de entender. Mas naquele tempo não era nem cabível essa dúvida. Não era cabível. Perceberam? Então, por isso que estudar não é muito fácil, não, tá? Porque nós temos que colocar em prática a nossa capacidade de raciocínio, de abstração de ideias.
e conjugar. Por isso que é importante nós estudarmos incansavelmente a codificação, porque nós vamos conjugando os elementos. Porque uma frase solta lá no livro A Gênese projeta luz para uma questão do livro dos Espíritos ou do Evangelho segundo o Espiritismo, como no caso dos mundos regeneradores. Por exemplo, vou dar um exemplo. Lá na Gênese, Kardec vai dizer no capítulo 18, no item 27, que para que os homens sejam felizes na Terra, basta que ela seja habitada somente por bons espíritos, encarnados e desencarnados. Logo, para que sejamos felizes na regeneração, como é o que o Santo Agostinho define, só haverá bons espíritos na Terra. É o plano da regeneração. Entenderam? Então, a gente... E hoje nós temos as obras extraordinárias de André Luiz e de Emmanuel, que são comentaristas, principalmente Emmanuel, comentarista da codificação, e nos ajuda a decodificar ainda mais. Bom, o tempo avançou, estamos aí com o tempo praticamente esgotado. Considerações finais aí dos amigos. Considerações finais. E na semana que vem, daqui a 15 dias, 123, ó. E essa também vai dar o que falar, ó. Considerações finais? Ô, Júlio, Fala aí, Fernando. eu queria tirar uma dúvida aqui. É o seguinte, nós fomos criados simples e ignorantes. Esse simples, ele não equivaleria àquela primeiro ensinamento das bem-aventuranças, humilde, quer dizer, aquela terra virgem, propícia a cultivar bons sentimentos. Porque Pode falar, pode continuar. Porque a partir do momento que a gente sabemos muitos, né? Muitas vezes nós não temos aquela simplicidade necessária para assimilar. Essa simplicidade do princípio inteligente é a nulidade de tudo. Tudo é potencial, é embrionário. Perfeitamente. Então não é nem humildade ainda. A humildade é uma virtude que vai ser desenvolvida na faixa da humanidade. Aí é simplicidade, incipiência. Certo? Só com potenciais. Esses potenciais vão sendo despertados no contato social, nas várias faixas da evolução. Perfeitamente. Vão sendo o filósofo não diz que educar não é ensinar, é sacar de dentro, não é esse o conceito? Acho que é Sócrates, se não me engano, que diz isso. Que ensinar é relembrar, uma coisa mais ou menos assim. Porque nós já trazemos os potenciais. Quem é o nosso pai? Deus. Infinito de todas as perfeições e de todo conhecimento. Então nós já trazemos, é como a semente da árvore, que tem já toda a árvore ali dentro. Certo? Então, não tem escapatória. O determinismo é o do amor. Tanto é o do amor que nós amamos coisas. Já está dito lá no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 11, no item 9, as pessoas estão com o coração tão cheio de amor que amam qualquer coisa, plantas, animais e coisas, e odeiam a humanidade. Por quê? O amor, ele é inerente, ele está presente sempre. Se eu não direciono para o próximo, eu vou amar
essa agenda aqui mais do que uma pessoa. Eu vou dedicar um zelo maior por ela do que eu dedico por uma pessoa. Perceberam? Isso é amor. Por isso que nós temos que direcionar. Por isso que o mandamento é imperativo. Amarás o Senhor teu Deus, todo o teu coração, toda a tua alma e ao próximo como a si mesmo. É imperativo. Por quê? Para vencer, no nosso caso, o egoísmo. Porque nós aqui somos espíritos rebeldes. Nós somos espíritos que viemos transmigrados para a Terra. Nós não somos espíritos que tivemos, salvo exceções, nós não somos espíritos que evoluímos aqui na Terra e recebemos a enxertia de fora, não. Nós somos a enxertia. Nós fomos a enxertia. Por isso que somos trabalhadores da última hora. Trabalhadores da última hora. Não dizem que somos espíritas, porque nós somos a enxertia. Temos que agora realizar o serviço. Então, Fernando, não é humildade, é simplicidade. Humildade nós vamos desenvolver. Sim, mas muitas vezes ela se confunde, né, Júlio? Não confunde. Não, para mim, que estou estudando, quebrando a cabeça. Não confunde por quê? Porque a virtude é desenvolvida com consciência. Porque a virtude, ela decorre da transformação do instinto. Perfeitamente, já não é no início, né? Então você vai sendo convidado pelas leis, pelos filósofos, pelos patriarcas, a transformar o instinto básico em algo desconhecido. Porque quando Moisés traz os mandamentos lá, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, por quê? Porque esses são instintos básicos do espírito desenvolvidos na natureza, na faixa animal. Os animais, amigos, eles tomam as coisas uns dos outros o tempo todo. Eles cobiçam os territórios, cobiçam os parceiros, as fêmeas. Os leões, quando os leões dominam um outro leão, ele mata todos os filhotes daquele leão para que a próxima geração seja sua. Então, o princípio inteligente te aporta no reino da humanidade repleto dos instintos, inclusive de matar, porque é a tônica do mundo primitivo. Então, Moisés não matará, daqui para frente não pode matar mais, amigos. Aí, entre o espírito parar de matar, demora, porque ele traz um automatismo. Então, no automatismo. É o subconsciente. A arca de Noé, os animais lá atrás, lá dentro da arca. Lá. Quando alguém o desafia, é o espírito selvagem, tá? Porque é assim que o selvagem age. Quando ele é desafiado, qual é a defesa que ele tem? A lei do mais forte. Se ele for mais forte, ele vai partir para cima para eliminar o outro. Se ele for mais fraco, ele corre, bate em retirada. É a lei da natureza. Então, quando nós chegamos lá no humanidade, os instintos estão plenos ainda. Vamos transformar em virtude. Como? Por meio da vontade consciente. Eu tenho que resistir ao ímpeto de matar, conscientemente. Então demora, não é fácil. Demora. E aí, quando a lei de Deus está plenamente implantada, então nós desenvolvemos as virtudes, uma delas é a humildade. Que aí é adotar a simplicidade consciente. Né? Bom, falamos demais já. Já temos aí mais de 4 minutos além do tempo. Hoje começamos um pouco atrasado. Mas alguém quer trazer considerações finais, amigos? Então nós vamos fazer o seguinte, já que ninguém quer falar. Aqui tem uma lei, viu, Wander?
E o novato faz a prece, tá bom? Eu criei essa lei aqui agora, viu? Foi o que me veio à cabeça aqui nesse momento. Porque a lei aqui é da ordem alfabética, mas como tem um novato aí, aproveitar o Wander que está chegando aí no nosso grupo já trazendo aí Seja bem-vindo. informações muito relevantes para nós. Pedir para você, Wander, fazer a prece de encerramento, por favor. Já que você não quis falar, eu sei que você tem o cabedal, tem conhecimento, mas você se manteve no plano da humildade, praticando aí as bem-aventuranças, não quis falar, eu entendo. Acho que só eu que vi o Arthur Qual aí. o áudio? Até o Arthur chegou aí. Oh, mas eu não vi o Arthur, não. O Arthur está no oculto. Olha lá. Olha Tá lá. aí, não. Ah, Viu, Júlio? como é que é? Tô achando que ele está querendo fazer a prece. Ele chegou para isso. Essa é a humildade extrema. Além de não falar, ele não se mostra. Humildade extrema. Na semana que vem vai ser ele, vai ser a letra A na semana que vem. Porque é o seguinte, ó, o Wander é o W é o último do alfabeto, no nosso caso. Então coincidiu até aqui. Muito bem. Eu até gostaria de ter dado um comentário a respeito da questão do espírito com letra maiúscula. Você quer falar? Pode falar. Pode falar. Posso falar? Pode. É porque na questão 23 do Livro dos Espíritos e a 23A e a 24, quando nós consideramos essas três questões e depois iremos automaticamente na questão 76, memorizem, 23, 23A e 24 e a 76, elucida totalmente a questão que a irmã perguntou sobre o espírito com letra maiúscula ou minúscula e como é que fica a consciência dele como espírito, como pessoa, como indivíduo. E o caso da outra pergunta é em relação ao simples ignorante. É muito simples entender que o simples ignorante ali se trata quando fomos criados e não no nosso desenvolvimento depois de termos sido criados, com o que entra depois a questão da humildade, que é diferente. São duas etapas, duas fases. Na semana que vem, Entende? na próxima semana, então, do estudo do Apocalipse, do Livro dos Espíritos, nós vamos, então, recapitular as questões aí citadas, 23, 24 e 76. Vale a pena, sim. Já estudamos, mas depois a gente recapitular, até para corrigir alguma coisa que não está bem dita e ajustar o entendimento. Vale a pena. Isso que eu terminei aí falando aí da questão do que o irmão perguntou, né, a respeito do simples ignorante com humildade também. Temos outras questões que eu posso colocar para confirmar esse argumento que eu coloquei, inclusive a questão 540, do átomo ao arcanjo. Ali do átomo, quando não fomos átomos, passamos pelo átomo. Exato. Naquela fase, é naquela fase ali que começa o simples ignorante, quando fomos criados. É um tempo cujos primórdios nós não alcançamos. Não. É ali que é o simples ignorante. Perfeito. É isso mesmo. O entendimento é isso mesmo. Perfeito. Muito bem. Posso fazer? Pode. A hora que eu puder fazer, você fala. Pode fazer. Tá bom. Mentalizemos Jesus para agradecer pela grandiosíssima oportunidade que tivemos de nos reunirmos de uma forma não presencial, mas virtual, como presente mesmo. Devemos lembrar que esse campo que nós utilizamos hoje, esse recurso tecnológico, para os espíritos, é como se fosse nada. Eles estão muito além do que nós agora chamamos de tecnologia. É como se estivéssemos realmente presentes. Enfatizo isso nessa prece para confirmar a união que temos no nosso coração, a união que temos nas nossas atitudes, a união que temos em tudo aquilo que nós nos assimilamos e que nós temos em comum como pessoas que aderimos a todas as instruções que se baseiam na codificação espírita e em livros que nos mostram detalhes a respeito daquilo que nós sempre buscamos saber. Agradecemos a espiritualidade maior, a espiritualidade superior, agradecemos todos aqueles que Jesus Cristo
conduziu até nós, para que pudéssemos termos, através desta exposição aqui, pelo nosso irmão que nos expôs, e pelas oportunidades que tivemos de estarmos refletindo e comunicando em espírito um com os outros, além de, periodicamente, com palavras. Muito obrigado a todos, que nós possamos fazer jus a cada um de nós, no nosso devido lugar, mantendo sempre aquele profundo interesse de sermos sempre trabalhadores na seara de Jesus, conforme a nossa ínfima possibilidade que estamos ainda agora. Sabemos que Deus nos olha como aquele que seremos daqui a bilhões de anos, e não como aquele que apenas somos agora. E assim também devemos olharmos uns aos outros e trilharmos para que a nossa força de união seja cada vez mais forte, mais precisa, mais genuína, como Jesus Cristo intencionou que fôssemos. Muito obrigado a todos que nos auxiliaram neste empenho desta noitinha, com esse estudo tão maravilhoso. Que assim seja. Agradecemos. Assim seja. Assim seja.